E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cosme Castro para a Escola Dom Francisco e hoje, nesse momento, nós vamos resolver aí o exercício de número 12 da página 42 para Física 2, Física do segundo ano. Bom, o exercício diz o seguinte: você tem aí uma certa quantidade de água, que o exercício, o exame já falou claramente, corresponde a 1000 gramas, isso dá 1 kg de água, né? Incrível que isso dá 1 kg, tá certo? Isso é exatamente 1 kg de água, e ao mesmo tempo isso aqui é 1 litro de água, tá certo? Isso por conta da densidade, né? 1 kg de água, ele tem um volume de 1 litro, isso aqui é bem interessante, é uma propriedade da água, que nos facilita fisicamente aí na hora dos cálculos. O exercício fala o seguinte: existe uma fonte térmica, que eu simbolizei aqui como se fosse esse secador de cabelo gigante, que ele vai disparar energia, tá certo? Isso aqui eu botei só para identificar o que é uma fonte térmica. Isso aqui vai funcionar como uma fonte. Bom, o objetivo é fazer com que essa água esquente da temperatura de 20 graus até a temperatura de ebulição 100 graus Celsius, tá certo? E considere que essa máquina ela ficou em exercício e atividade durante 1 minuto e 40 segundos, tá bem aqui? 1 minuto, com esse aspas, 40 segundos. O exercício pergunta o seguinte: qual é a potência dessa máquina? Isso aqui é muito simples, bem tranquilo. Bom, vamos ver o que está acontecendo. Primeiro que a água está esquentando de 20 até 100. Isso aqui configura um calor sensível, porque a água não vai mudar o seu estado. Ela vai continuar sendo líquido. Ela vai de 20. Bom, se muda a temperatura e mantém o seu aspecto físico, nós estamos diante de um calor do tipo sensível. Ó. Então, quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, ΔT. Por outro lado, nós temos uma fonte trabalhando. E aí vai vir a ideia de potência. Então, o que é potência? Potência é energia gastada no intervalo de tempo. Só que energia também é calor. Portanto, a fórmula de potência vai ser igual a quem? O calor, que é massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura, isso dividido pelo intervalo de tempo. Professor, eu não vou me atrapalhar com esse ΔT? Não. ΔT maiúsculo é temperatura e ΔT minúsculo é tempo. Tá certo? A gente pode até fazer o seguinte, ó, multiplicar meio pelos extremos e ver o que isso dá. Ou simplesmente deixar a fórmula aí mesmo. Então, bora trabalhar isso. Bora lá. O cálculo é para potência, então vamos isolar o P. P é igual. Vamos lá. Massa, calor específico, variação de temperatura. A massa, a gente já viu bem aqui, ó, é 1000 gramas. Então, 1000 vezes o calor específico da água é simples, é 1. A variação de temperatura é ΔT. É a temperatura final menos inicial. Portanto, é o 100 menos 20. Dividido pelo intervalo de tempo. Vamos lá. E agora? Agora é o seguinte, ó. Nós temos que colocar esse tempo em segundos. Então, veja o que a gente tem aqui do lado aqui na direita. Ó. Tu tem 1 minuto e 40 segundos. Então, aqui tu já tem 40 segundos, beleza. Só que esse 1 minuto, ele vale 60 segundos. Então, tu tem 60 segundos mais 40 segundos. Portanto, tu tem 100 segundos. A máquina trabalhou em efetivo 100 segundos. Então, o tempo que tu vai utilizar aqui na fórmula é de 100. Aí é tranquilo, né? 1000 vezes 1 em cima vai dar 1000. Tu cancela logo esse 1000 com esse 100, ó. 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Quem ficou lá? Ficou apenas o 10, 10 vezes 1 vai dar 10. Vezes 100 menos 20 no parênteses, isso aqui vai dar 80. O 1 de baixo, professor? O 1 de baixo nem esquece ele, porque qualquer coisa dividido por 1 vai dar a mesma coisa. Portanto, 10 vezes 80, a potência é de 800
watts, 800 joule por segundo, né? Nesse caso, 800 calorias por segundo, né? Perdão. Né? 800 calorias por segundo. É isso aí, ó. Vamos agora para a questão de número 16, ainda na página 42. Resumindo, questão 16 é o seguinte. Em um recipiente termicamente isolado, a capacidade térmica é desprezível. São misturados 200 gramas de água com 500 gramas de água também, né? Então, olha só. Tu tem aqui um recipiente que eu fiz de marrom. Tu tem a primeira quantidade de água e tem a segunda. Eu simbolizei aqui com esse desenho de azul. Esse número 1 quer dizer a primeira quantidade de água. Segundo o exercício, quais são os caracteres dele? A primeira quantidade de água, né, a massa de número 1 de água, ela tem um peso, né, entre aspas, ela tem uma massa de 200 gramas. A temperatura que ela chega, a temperatura inicial de 1 é quem? 55 graus Celsius. Tá certo? Depois tu tem a quantidade de água 2, que tem uma massa que eu chamei de M2, 500 gramas. 500 no masculino, tá, pessoal? E a temperatura que ela chega, temperatura inicial de 2, né? É quanto? Vamos lá. 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. O cara pergunta o seguinte, depois que tu mistura isso e considera que o recipiente, tá certo? Ele tem capacidade térmica desprezível, ou seja, a gente não vai se importar com a capacidade térmica do recipiente. Ele pergunta qual é a temperatura final. Lógico, a temperatura final é a temperatura que vai ficar depois que as duas águas caírem aqui no recipiente, ficarem quietinhas aqui, ó. Chama temperatura de equilíbrio, tá certo? Esse é o objetivo, calcular a temperatura da mistura. A gente vai considerar, lógico, que o calor específico da água é sempre 1 cal por grau Celsius. Bom, nesse princípio, né, em que tem duas quantidades de massa de água caindo, nós vamos ter que considerar um princípio bem interessante, que o somatório das quantidades de calor, a quantidade de calor da água 1 mais a quantidade de calor da água 2, isso aqui tem que dar zero. Porque as trocas de calor, né, o somatório delas vai ter que dar zero. Portanto, a água 1, como é um calor sensível, é massa de 1 vezes calor específico de 1 vezes variação de temperatura de 1, mais a quantidade de calor da massa 2, que é essa do lado direito, vai ser a massa de 2 vezes o calor específico de 2 vezes a variação de temperatura de 2, isso aqui tem que dar zero. Tá certo? Vamos lá. A massa de 1 é 200. O calor específico da água vale 1. A variação de temperatura, lembre-se, ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Bom, de modo tranquilo, a temperatura final da massa 1, ela tem que ser uma temperatura que eu vou chamar de X, né? Que eu não sei quem é X. Menos temperatura inicial da massa 1 é essa bem aqui, ó. É a temperatura que ela chegou no recipiente, portanto 55. Agora vamos partir para a massa 2. A massa 2 tem valor 500 gramas, tá bem ali, ó. O calor específico vale 1. E a variação de temperatura é a final, que eu não sei quem é, que eu já falei para vocês que é X, menos a inicial, que é aquela temperatura que a água cai no recipiente, que é 20. Isso aqui tem que ser igual a zero. Para resolver isso aqui tudo, para ver quanto é que vai dar. 200 vezes 1 vai dar 200. Eu vou apenas repetir 200, que multiplica x menos 55. Professor, o que é esse x? É a temperatura final. Mais 500 vezes 1 vai dar 500, que multiplica x menos 20. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ó, tem um procedimento bem tranquilo aqui que eu costumo fazer. Ó. Eu percebo o seguinte, aqui tem dois setores em soma. Tem o primeiro setor e aqui tem o segundo. E olha que 500 e 200, eu posso dividir ele por 100, né? Então eu vou dividir, ó. E esse lado aqui também por 100, né? Só para não perder a entidade matemática. Olha só. Isso aqui foi só uma técnica matemática. 200 quando eu divido por 100 vira só 2. Eu cancelo o zero.
500, quando eu divido por 100, vira só 5. E 0 dividido por 100 continua sendo 0. É uma técnica. Então, eu fico com 2 vezes x menos 55, mais 5 vezes x menos 20. Isso aqui é igual a 0. Tá certo? Agora o que a gente faz? Propriedade distributiva, né? O 2 multiplica o x, depois 55, mesma coisa aqui, ó. 2 vezes x vai dar 2x, menos 2 vezes 55, isso aqui vai dar 110. Mais 5 vezes x vai dar 5x, menos 5 vezes 20, isso aqui vai dar 100, igual a 0. Tá certo? Vou levar para cima aqui para a gente continuar resolvendo aqui, ó. Bora lá. Paramos aqui. Vou agrupar os termos semelhantes. Vamos agrupar. Eu vou só agrupar, levar para perto. 2x mais 5x, trouxe para perto um do outro. Eu vou agrupar o menos 110 com menos 100, igual a 0. Olha, 2x com mais 5x, isso aqui vai dar 7x. Menos 100 com menos 110, isso aqui vai dar menos 210, igual a 0. Bom, eu vou deixar o 7x aqui, o menos 200 eu vou mandar para o outro lado da equação. 7x igual a 210 positivo agora, porque aqui está menos, vai mais. Quando tu isolar o x, ó, o 210 vai ser dividido pelo 7, porque o 7 passa dividindo. Beleza? Tirar isso daqui. Portanto, x é igual a 30. 30 é o quê? 30 graus Celsius. Isso aqui, esse 30 graus Celsius é a temperatura final das duas águas juntas, né? No caso da mistura. Olha aí que legal. Beleza, pessoal? Até a próxima.